Olá pessoal, aqui canal Mário Vieira com mais uma história que a vida escreveu. Gente, eu acabei de chegar na rua aqui e uma pessoa estava me passando a história por WhatsApp. Só que aconteceu, eu perdi o sinal, né? Eu perdi o sinal, a pessoa não retornou a ligação. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou contar a história até onde eu digitei, né? Porque, porque tem muitos detalhes na história. Então, eu esperava que a pessoa passasse mais dados, né? Como eu não gosto de deixar nada para depois, se a pessoa retornar a ligação, mandar mais dados pelo Zap, né? Aí eu passo para vocês, ok? Combinado? Vou passar aquilo que está, como eu posso dizer, transcrito, né? Até agora, tá bom? Já que eu pedi para a pessoa fazer isso por escrito, porque por voz é complicado, né? Então, um casal, essa pessoa, ela sabe dessa história, porque o que aconteceu? Ela morava na Flórida. Morou nos Estados Unidos, depois o casal mudou para a Flórida, né? Ele é um executivo, né? Um executivo de renome, de grande sucesso, lá no país dele, né? E ela é brasileira. Eles vieram aqui para São Paulo, passar as férias, e aqui ficaram sabendo que seria mais fácil encontrar uma babá, já que a esposa estava grávida, né? Eu acho que o nome do executivo é Stevens, ou Steven, não sei se é Stevens ou Steve. Bom, em todo caso eu vou chamar ele de executivo. Combinado? Agora, fica complicado o nome da mãe, né? No caso, o nome da... Bom, deixa eu falar, né? Vamos começar a história. Como eu já falei, né? Ela ficou sabendo porque ela morava até recentemente lá na Flórida, lá nos Estados Unidos, lá para aquelas bandas lá, né? E não queria mais voltar para o Brasil. Porém, né? Devido à guerra aí, devido à situação, né? A pandemia, você sabe que isso aí mexe tudo com as economias do mundo inteiro, né? As bolsas caem, começa a cair o dólar, aí começa a ralhar os empregos, né? Para lá também, né? E acaba sobrando para os brasileiros que estão lá também. Como eu já disse, né? Ela não queria mais voltar para cá, para o Brasil. Mas já que ela não tinha mais emprego, nem moradia, porque ela morava com os patrões, né? Para onde eles iam, ela ia junto. Tudo que ela ganhava, ela mandou para cá, para a família, como é que se diz, se sustentar, né? Para os seus gastos, né? Nunca pensou em comprar nada porque não pensava em voltar para o Brasil, né? Esse é o erro das pessoas, elas não pensam no amanhã, não tem uma visão futurística. Ela falou que se arrepende de não ter falado para os filhos, né? Já que ela era viúva, né? Quando ela foi morar nos Estados Unidos, o marido foi também, foi como motorista. Faleceu lá, infarto, né? Não, ele não estava no volante, não. Foi dormindo, na hora de dormir acordou e ele estava lá ao lado dela, gelado. Mas a história não é essa. A história é do filho do casal aí. O filho do casal, eu lembro bem o nome, é Fred. E ele cresceu, claro, né? Virou um homem zarrão, adulto. Só que ele é da geração do neném. Sabe a geração do neném? Nem estuda e nem trabalha. Eu não perguntei muito da vida dele, porque fiquei meio envergonhado, né? Ela fala isso, já que as pessoas que lá moram
Estados Unidos, esses lados aí, né? Eles sempre são, como é que se diz assim, estudiosos, né? Querem fazer faculdade, querem se formar, ser um homem, né? E ter um diploma, né? De uma faculdade. Mesmo que não precise. É o caso dele, não precisava trabalhar, né? Mas, porém, o tempo foi passando, né? Os Stevens já se aposentaram e não queria mais ficar fazendo longas viagens de avião, né? O patrão até pensou, pediu para ele e falou: Stevens, fica aí na firma, você fica trabalhando com a gente. Ele: não, patrão, eu agora vou cuidar da minha família, eu vou tirar um tempo para mim, vou fazer algumas viagens, vou voltar ao Brasil, que já faz tempo que eu não volto ao Brasil, vou conhecer as terras brasileiras, vou para o norte, nordeste, vou viajar pelo Brasil, que falam maravilhas lá das praias, diz que lá o sol é 24 horas por dia e o ano inteiro, né? Coitado, mas não é assim não, né? Dizem que Maceió é sol o ano inteiro, né? Maceió é. Meu primo morou lá e tive um amigo, é verdade, lá faz bastante sol, sempre faz sol, né? E ele queria que o filho estudasse, porém o filho nunca se interessou. Como eu já falei, Stevens era bem conceituado, executivo, né? E a família nunca precisou trabalhar. A mãe, uma secretária bilíngue, trabalhava também. Tinha até seu próprio escritório. Trabalhava fora, ainda tinha seu próprio escritório. Mas ela também resolveu dar um tempo. Deixou o escritório nas mãos de gerentes encarregados e aí ficou em casa para acompanhar o marido, para curtir o restinho de vida. Mas de tanto ficar em casa, porque a pandemia, gente, deixou muita gente confinada, né? E eles também tiveram que ficar. Ainda bem que não precisavam mais trabalhar. O Stevens aposentou-se até antes do tempo, já que não aguentava mais as longas viagens de avião, horas e horas no aeroporto, ficar hospedado em hotéis, sozinho. A mulher não podia acompanhar, porque também tinha o seu trabalho. Agora, qual é o problema? O problema é o filho. O filho não queria saber de nada. Aquilo que eu falei, geração nem estuda e nem trabalha. Isso já estava os três juntos dentro de casa, né? Já viu, né? Com a pandemia, já estava enchendo o saco do Stevens. Steve conversou com a mulher e falou: vamos dar um ultimato para ele. Ou ele arruma um emprego, ou vai ter que se mudar daqui. E foi dado o ultimato. Ele ouviu calado. Calado ficou. Não retrucou os pais, também era educado. Nesse ponto, né? Também uma educação, né? Colégios, né? Lá nos Estados Unidos, os colégios são caros, mas colégios que dão uma educação, né? E, claro, né? Jamais vai contestar o pai e a mãe. Ficou calado, mas não se moveu do campo. Não fez nada, não, sabe? Não foi atrás de um curso, de um estudo, de um trabalho. Mas, como eu disse, ele não precisava trabalhar. O pai sempre deu tudo para ele, do bom e do melhor. Namorada, ele nunca se interessou muito, não. O pai ficou até meio desconfiado, a mãe também, mas aí a mãe falou: não, mas eu acho que não. Sabe como que é, mãe? Mas você passa a mão na cabeça, né? Dos filhos, né? Aí ele, tudo bem, deixa pra lá. Mas o problema não era esse. O problema era outro. Ele pensava que um dia ele ia ter que ir embora. E a mulher também, né? Como que ele ia fazer sozinho? Como ele ia se virar? Se nunca trabalhara? Se nunca trabalhou, nunca bateu um prego na parede, que nem dizia meu velho pai, se nunca bateu um prego na parede. Então ele
conversou novamente com ele e falou: olha, nós vamos vender a casa e vamos para o Brasil. Você procure um lugar para você ficar, porque nós estamos de partida, estamos de viagem. Aqui está a chave da casa. Você pode ficar aí enquanto a casa não for vendida. Já coloquei a casa no corretor de imóveis. O corretor de imóveis já veio, já avaliou. Já deixei tudo por conta dele. Estou vendendo a casa com tudo que tem dentro. Portanto, você não vai ter direito a retirar nada. Não, bateu a porta do quarto e saiu. No outro dia, com a passagem já comprada, pegou as malas, colocou num táxi, que já havia combinado o horário de pegá-los, 6 horas da manhã em ponto. Lá não é Brasil, gente. Lá é 6 horas, 6 horas. Eu fui hoje num lugar aí, abri às 10, abriu às 10h15, vai vendo. Senhorinha lá reclamando, eu falei: não, senhora, não esquenta, que é Brasil. Brasileiro é assim mesmo. Ela não gostou muito não que eu falei, não, mas tudo bem. Eu percebi que ela é uma pessoa de um certo poder aquisitivo. Não sei nem como que ela puxou papo comigo. Estava nervosa, né? Queria arrumar o celular lá, né? Aí vai vendo, voltando à história do Steve, né? Do executivo. Ele entrou no carro, o filho nem se deu o trabalho de descer para se despedir dos pais. Foi embora, pegou o avião e veio para o Brasil. O filho ficou. Ficou um belo dia, toca uma campainha. Steve estava lá, todo largado, jogando videogame, tomando suco, comendo um pedaço de pizza. Gordo que só ele só, ainda comendo pizza. Né? A comida dele era essa agora. Né? Pizza, hambúrguer. Quando não precisava pedir, os caras entregavam lá, pronto, acabou. Ele pagava. Aí ele foi atender. Era o senhor Washington. Esse nome eu lembro, eu consegui lembrar bem, porque ela falou Washington. Washington não me faz lembrar. Senhor Washington era da imobiliária. Veio comunicar-lhe que a casa fora vendida. E rapidinho. E ele tinha 72 horas para desocupar o imóvel. Ele ligou para o pai. O pai, aqui no Brasil, já. O telefone tocou. É claro, eu acho que ele viu que era o filho, nem atendeu. Por certo, ele já imaginara que a casa tinha sido vendida e ele tinha que desocupá-la. Mas, pois bem, né? Ele teve que sair. Saiu às pressas, saiu correndo, foi para um albergue. Veja você, um rapaz de uma posição, um rapaz de um certo poder aquisitivo, porque era do pai dele, era dele também, né? Morar em um albergue. Catou algumas peças de roupa, tênis, toalha, cueca, escova de dente. E foi. Como o pai falou, ele não podia tirar nada. Tudo vendido junto com a casa. Assim foi o acordo feito com a imobiliária. Chegando no albergue, claro, né? Passou por apuros. Teve que se contentar com uma beliche lá no cantinho. Um morador de rua morava embaixo, de favor, porque não podia pagar o albergue, e ele dormiria em cima. Aí ele foi à luta, né? A barriga roncou. Lá no albergue eles não davam comida. Procurou emprego, tinha pouco estudo, não tinha experiência. O máximo que encontrou foi uma cafeteria. Entrou, conversou
Um gerente explicou o seu problema, ele falou, pois bem, você começa amanhã. Agora, você já pensou? O cara nunca trabalharam na vida. Ele falou, você começa amanhã cedo, 7 horas da manhã esteja aqui. E claro que em ponto, né? Como eu já falei, lá não é Brasil, né? 7 horas é 7 horas. 7 horas não é 7:1 nem 7:5. É 7 horas mesmo. Aí vai vendo. Ele foi trabalhar. Quando ele entrou lá, o gerente já foi logo olhando para o relógio. Ele estava no horário. Mas chegou em cima da hora. O gerente deu uma vassoura para ele e um avental com o nome, com a marca da cafeteria na frente e um bonezinho. Sabe, você já viu nos Estados Unidos como que é, né? Estilo McDonald's, né? Aquele bonezinho, uniformezinho. Lá não, lá era uma espécie de um avental. Preto com os nomes vermelhos na frente, bem grandes. Aí ele começou a varrer aqui dali, daqui a pouco ele está suando aqui, aí o patrão, né? O gerente, claro, né? O patrão ninguém vê essas horas. Você está se sentindo bem, garoto? Não, tô bem, então. Ah, varre ali, passa o pano ali, aí depois você vai lá em cima, você lava o banheiro, você troca as lixeiras, não sei o quê. E assim foi. Um cara que nunca trabalhou, quando foi no horário de almoçar, o patrão falou, você pode almoçar agora, é meia hora de almoço. Não vá se atrasar. E ele não tinha dinheiro para o almoço. A salvação foi uma colega de trabalho, que vendo a situação dele, perguntou, você não vai almoçar? Ele não tem dinheiro para almoçar. Os meus pais foram embora de casa, foram para o Brasil, venderam a casa, me deixaram aqui, com a mão na frente e a outra atrás. Pois bem, ela deu um dinheiro para ele almoçar, ele se virou lá numa lanchonete qualquer, comeu um pedaço de bolo, de pizza, qualquer coisa com refrigerante. Depois de meia hora voltou a trabalhar. Reclamando, xingando, esbravejando, maldiçoando o pai, mãe, daquele jeito, né? Agora ele ficou bravo. Agora ele viu o que é ser um homem, o que é trabalhar. Pois bem, o tempo se passou. Agora Steve já estava mais conformado. Steve não, o nome do Steve é o pai, né? Tá vendo? Por isso que eu falei, tem que escrever, tem que pegar. Mas está tudo anotado no celular e o celular está gravando. Como é que eu faço? Teria que ter dois, né? Mas o outro sumiu. Vai saber onde o Dudu enfiou. Aí o que acontece? É Fred o nome dele. Fred já estava mais acostumado. Um belo dia, entra no restaurante uma senhora toda elegante, finérrima. Ela havia acabado de descer do seu carrão. O motorista abriu a porta e ele atendeu. Ele sempre atendia mal as pessoas, mal e porcamente, podemos assim dizer. Não era mandado embora, não sei, talvez o gerente sabia da situação dele, sabia que ele não tinha onde cair morto. A verdade é essa. Sabia também que ele morava num albergue. Sabia também que o pai tinha vendido a casa com tudo. Ele contou para a colega deve ter contado para ele. Vendido tudo, de porteira fechada, como dizem, né? Você já viu falando nessa expressão? Estou vendendo a fazenda de porteira fechada. No caso, foi a casa. Aí ele reparou na senhora toda elegante, toda fina. Ao entrar, ele atendeu ela impecavelmente, deu bom dia, perguntou o que queria. Ela disse que queria um expresso com pouca espuma, sem açúcar, de preferência. Ele serviu. Essa senhora começou a frequentar diariamente
pontualmente essa cafeteira. E ele começou a maquinar ideias. Até que um dia ele teve coragem e pediu para ela uma oportunidade de trabalho na empresa dela. Já que ele ficara sabendo que ela era dona de empresas, não era de empresa, empresas. A mulher era dona de negócios, o marido havia falecido, ela era viúva. Ele reparou na mão, não tinha aliança. Daí você já percebeu, né? O que ele planejava. Pois bem, ele foi trabalhar na empresa. Tem mais detalhes assim que ele, como por exemplo, ele fez um jeitinho de ser entrevistado por ela. Sim, entendeu? Porque aí ele teria mais chance de ser contratado, impressionando-a. Foi o que ele fez. Aí ele foi trabalhar lá, ela deu os produtos que ele teria que vender, ele saía vendendo os produtos da empresa. Ações, por exemplo. Ele ia de porta em porta oferecer as ações da empresa. Aliás, das empresas, né? Esse era o produto que ele tinha que vender. E ele começou a vender. E começou a se destacar. Trouxe mais clientes, ela gostou. Começou a gostar do trabalho dele. Um belo dia, ela o presenteou com um jantar em um restaurante top, de primeira linha. Aí foi tiro e queda. Deu 1 quilo certinho. Será que me entende? Ele jogou tudo, arriscou, perdeu o emprego, deu uma cantada nela, mas bem dada mesmo, com classe. Ela ficou balanceada. Ora, uma senhora, a idade dela, ser cantada por um jovem, ela aceitou, né? Ele pediu ela em namoro. Você já pediu a sua chefe em namoro? Uma mulher poderosa, cheia de empresas, que mal você consegue falar, você vai almoçar pela primeira vez ou jantar, como queiram. Aí você já pede a mulher em namoro. Ele pediu. E ela aceitou. Pois bem, ele continuou trabalhando lá. Só que desta feita ele continuou maquinando as ideias, né? Até que um belo dia eles resolveram se casar. Ela casou com ele. Mas nada mudou. Ele continuou trabalhando na empresa do mesmo jeito. Só que agora era diferente. Ele andava bem arrumado, roupas as mais caras possíveis, só frequentava os restaurantes finos, tudo por conta do cartão corporativo da empresa. É claro que a executiva não sabia disso, né? Ela notou que ele saía muito. Notou também que ele não saía do celular. Estava sempre conversando com alguém. Daí então a ideia que ela teve. Contratou um detetive indicado por um amigo para descobrir o que ele fazia nas suas horas vagas, o que ele fazia fora do trabalho, fora de casa. Pois bem, ela descobriu. Quem procura, acha. Nunca procure, você vai achar. Ela descobriu que ele estava tendo um romance extraconjugal. Bonito, né? Romance extraconjugal. Uma namoradinha fora do casamento, né? E claro que bem mais jovem, né? Ele dava os presentes mais caros para ela, joias,
tudo bom e do melhor para ela. Tudo às custas dela, né? Ele dava para namoradinha, não para... Também ela não precisava, né? Ela descobriu, não falou nada, ficou quieta, calada ficou. Começou a maquinar alguns planos. Na mente dela, não passava outra ideia a não ser armar uma arapuca para ele, né? Armar uma cilada. Ela já não tinha mais a mesma confiança nele, já não deixava mais ele sair, ir e vir a hora que bem quer que entendesse. Começou a regular os horários dele, começou a ficar nervoso, até brigaram, começaram a brigar. É claro que ele não ia se separar dela, ia perder a mordomia. Mas, para não esticar muito a história, porque acho que eu estou até lembrando demais, né? Ela ficou doente. Ela adoeceu. Ele, ufa, finalmente, chegou para a namoradinha e falou: a véia vai bater as botas, nós vamos ficar com tudo dela. Vou ser um homem rico, milionário, já que ela tinha muitas empresas, como eu falei. O marido dela sempre foi mais do trabalho do que... né? E ela continuou com as empresas. Aliás, fez com que as empresas crescessem ainda mais, dessem mais lucros, expandiu mais os negócios ainda. Então tá, ela morreu. Morreu. Todo mundo morre, né? Ainda mais ela. Demorou, mas ela morreu. Finalmente um belo dia ele foi convocado pelo advogado para uma reunião. Ele e todos, funcionário, todo mundo, motorista, jardineiro, limpador de piscina, todo mundo foi convocado. Afinal, ia abrir o testamento, né? Finalmente. A maior, para ser mais curto, que eu estou muito... a história está muito longa, né? Para ser mais curto, a maior parte do dinheiro, ela fez o quê? Ela destinou a obras de caridade. Tá me entendendo? As outras partes, ela foi fatiando, dando uma coisinha para um aqui, outra para outra ali. O motorista dela era o que estava mais junto com ela sempre, né? Esse saiu bem na fita. Podemos assim dizer, foi o que mais ganhou na parte da herança. E ele? Aí foi a parte dele. Ele esfregou as mãos. Claro que não esfregou na frente de todo mundo ver, né? Usava óculos escuros, que é para ninguém ver que ele não estava chorando. Aí o advogado abriu o testamento dele, um envelope. Tinha lá um lacrezinho, uma fitinha, bem lacrado os envelopes, de cada um que recebia as heranças. Abriu, estava lá uma chave. Ele pegou a chave, entregou para o Fred, e o Fred foi lá no banco. Um banco suntuoso, né? Tipo esses bancos que tem na Avenida Paulista, onde as pessoas guardam suas joias. Aí ele foi lá no banco. E, nossa, pelo menos vai sobrar as joias dela, não sei o quê, não deixou nada para mim, mas a joia, alguma coisa vai ter, eu vou vender, não sei o quê, aquele negócio. Quando ele abriu assim, ele pegou a chave do cofre, abriu a porta e depois abriu o cofre. Ele abriu, tinha um copinho com café expresso dentro. E dentro tinha um envelope com várias palavras
dedicadas a ele. Uma espécie de dando um exemplo, entendeu? Uma lição de vida para ele, né? Revoltado, brabo que só, pé da vida, como podem dizer. Jogou a chave contra a parede, bateu a porta do cofre com tanta força que estrondou a estrutura do banco. Todo mundo ficou olhando na hora que ele saiu pisando duro. Aí foi a história, então, do nosso amiguinho, e eu acho que é Fred mesmo, né? Eu acho que é Fred, que tentou, né? Pensou que ia dar um golpe na senhorinha e o golpeado saiu dele. Histórias que a vida escreveu. Narrada por mim, Mário Vieira, contada pela Edileuza que mora agora aqui em São Paulo. Morava lá na Flórida, Estados Unidos, não queria mais vir para o Brasil, né? Afinal, fazer o que no Brasil, né? O Brasil não dá futuro para ninguém, né? Então tá, gente, se você tiver uma história como essa, entre em contato comigo. Eu tinha uma caixa postal, não tem mais, parei de pagar a mensalidade, né? Porque todo mês eu tinha que ficar pagando e eu não estou podendo. Então agora você entra nos comentários. Aí você me passa o seu contato. Ou eu vou até você, ou você envia para o meu e-mail. De preferência, letras bem legíveis. É bom você digitalizar, né? Porque sai direitinho. Como a Edileuza estava fazendo para mim, né, Edileuza? Escrevendo pelo WhatsApp. Demorou um pouco, né, Edileuza? Porque cada pedacinho que você fazia que tinha que, né? Que não cabia tudo numa frase só, né? Não é verdade? Abraço, gente. Curtam o canal Mário Vieira Verde. No Instagram, @Mário Vieira Verde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.